Gente, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus te abençoe muitíssimo, e nós vamos meditar aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo o texto, versículo 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Então vamos parar aqui, se der tempo a gente continua o restante da leitura. Então a gente já sabe que Jesus chegou ali na praia do mar, e os pescadores tinham descido dos seus barcos, estavam lavando as redes porque eles tinham desistido de pescar. E Jesus chegou exatamente nesse momento, mas ali tinha uma grande multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir a ministração da palavra de Deus. Então Jesus tinha 2 barcos parados, e Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. Então nós vemos aqui, Jesus pegou um barco e afastou o barco da terra, e dali do barco ele ensinava a multidão. Então muitas vezes nós precisamos nos afastar da terra, um pouco da terra. O que é isso? É se afastar um pouco daquilo que é natural. Então nós estamos vivendo guerras espirituais, que o nosso conhecimento natural, ele não vai nos ajudar a vencer naquele momento, porque é uma guerra espiritual que precisa de armas espirituais. Então você sabe que nós temos 3 tipos de conhecimento: o conhecimento adquirido dos nossos pais, que é o conhecimento herdado, aquele conhecimento que nós recebemos dos nossos pais, que nós somos ensinados pelos nossos pais. Temos o conhecimento que nós aprendemos na escola, nos cursos que nós fazemos, e temos também o conhecimento revelado. Esse conhecimento revelado, ele vem pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo ministrada, nós começamos a receber conhecimento revelado. Esse é um conhecimento espiritual, que vai nos ajudar nas batalhas espirituais, que o conhecimento que nós recebemos dos nossos pais não vai nos ajudar nessa batalha, nem o conhecimento pesquisado, o conhecimento do aprendizado escolar, universitário, também não vai nos ajudar nesse tempo de guerra espiritual. Nós não desprezamos esse conhecimento dos pais, herdado, conhecimento escolar, nós não desprezamos. Eles são importantes, mas no dia da batalha espiritual, no dia em que o inimigo se levanta contra nós, no dia que estamos sofrendo perdas, no dia que estamos sendo atacados pelo inimigo, no dia que nós estamos sendo roubados pelo inimigo, enfrentando um desemprego, enfrentando uma crise, enfrentando uma enfermidade, enfrentando perseguição, enfrentando calúnia, difamação, e qualquer tipo de situação difícil que nós estamos enfrentando,
é o conhecimento revelado que vai nos dar vitória. Por que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra? Naquele momento, eles não estavam ali porque eles queriam um milagre. Eles queriam ouvir uma palavra que ia trazer para eles um conhecimento revelado para cada um vencer as suas batalhas. Essa multidão que estava ali com Jesus naquele momento, ela estava interessadíssima em ouvir a palavra de Deus. Então Jesus afastou o barco da terra. E muitas vezes a gente precisa se afastar da terra, a nossa cabeça das coisas da terra, e começar a buscar a Deus. E a palavra de Deus fala: buscai as coisas que são de cima. Então, buscar aquilo que é espiritual, buscar a palavra de Deus, buscar a direção de Deus, buscar a vontade de Deus para a nossa vida, deixar a nossa própria vontade, os nossos próprios achismos, deixarmos o conselho das outras pessoas que são boas, que até gostam de nós, mas são conselhos naturais que não vão servir para um tempo de luta, de angústia, de desespero e de uma situação difícil que você está enfrentando. Então Jesus afastou aquele barco da terra. E nós vamos ver alguns versículos aqui da palavra de Deus. Nós vamos começar aqui a ler algumas referências. Vamos começar aqui pelo profeta Isaías, no capítulo 55 do profeta Isaías, quando o profeta Isaías fala assim: no versículo 3, na parte A do versículo, ele fala assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Então, quando eu estou me afastando das coisas naturais, eu estou me afastando para ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para me falar a respeito daquele assunto. E o versículo 6 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, uma forma também de nós nos afastarmos da terra, dos pensamentos da terra, é começar a buscar o Senhor. Aí ele fala no versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Então, muitas vezes a gente tem que deixar o nosso caminho. Nós precisamos deixar os nossos pensamentos e buscar ao Senhor e nos convertermos ao Senhor, a palavra que Ele está enviando. Porque tudo aquilo que eu criei, que eu achei, que eu montei, não deu certo. Porque eram propostas da terra, eram propostas naturais. Não era uma arma espiritual para eu vencer numa guerra espiritual. Então eu tenho que deixar aquilo que é da terra, a ideia da terra, o pensamento da terra, que são pensamentos naturais, para entrar num caminho espiritual e descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Aí ele falou: buscar-me-eis, porque buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí o versículo 8, Deus continua falando: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos. Então Deus está falando de pensamento e de caminho, porque é o pensamento que faz o caminho. Nós pensamos em alguma coisa e começamos a construir aquilo, e começamos a andar naquele pensamento, a andar naquele desejo, a andar em direção àquilo. E Deus está falando, o teu pensamento não é o meu. O caminho que você está planejando também não é o meu. O meu é muito mais alto do que o teu. Está muito mais acima do que o teu. Porque os nossos pensamentos e os nossos caminhos são pensamentos naturais. São caminhos naturais. Por que o de Deus é mais alto? Porque Deus conhece tudo. Porque Ele sabe tudo. Porque aquilo que a gente está pensando não tem nada a ver com o que Deus sabe. Deus sabe além do que nós sabemos e muito mais além do que nós sabemos. Por isso que o pensamento dele está acima do nosso. O caminho dele está acima do nosso. Por isso que ele falou, deixa o seu caminho e vem andar no meu. Deixa o teu plano e vem viver no meu plano. Porque o teu caminho não é o meu. O meu é mais alto. O teu pensamento não é o meu é mais alto. Aí ele diz. Ele diz ainda, ele ainda diz aqui, ó, no capítulo agora 29 do profeta Isaías, do profeta Jeremias, ele fala assim: pois eu bem sei, no versículo 11, os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então eles estavam no exílio. Um cativeiro que ia durar 70 anos. E eles estavam sem esperança. Eles estavam muito tristes, eles estavam sem expectativa. Eles estavam sem perspectiva, porque eles estavam com um pensamento na terra. Eles estavam com uma visão natural. Eles estavam presos a circunstâncias naturais, a fatos que eram contrários à vontade de Deus. E Deus falou, não, para com isso tudo aí, comecem a me buscar que vocês vão me achar. Começam-se a chegar para mim, que eu vou me achegar para vocês. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você está esperando. Então Deus estava falando assim para eles, ó, não fica preso a essa circunstância do cativeiro. Vocês estão passando por um cativeiro, mas vocês não são cativeiro. A vida de vocês não se resume nesse cativeiro. O futuro de vocês não vai ser um cativeiro. Eu tenho um bom futuro para vocês e uma boa esperança, que não vai ser de cativeiro. Eu vou tirar vocês desse cativeiro, mas vocês têm que me buscar. O que Deus estava falando? Buscar as coisas que são de cima. Buscar uma vida espiritual, buscar comunhão comigo, buscar andar comigo, buscar viver na minha presença. E isso tudo está faltando na nossa vida. A gente está pensando muito nas coisas que são aqui da terra, pensando no emprego, pensando na provisão, pensando no suprimento, pensando em tudo que Deus já falou. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. E a gente está muito envolvido em conquistar coisas, em procurar coisas, em querer saber de coisas aqui da terra. E Deus está falando, vocês não estão buscando o que é espiritual. Deus está falando, afasta esse barco da terra e começa a ouvir a minha palavra.
E os discípulos, os pescadores que depois passaram a ser discípulos de Jesus, voltando agora para Lucas 5, eles ficaram ali ouvindo a palavra. E eles estavam desistindo. Eles tinham lavado as redes, eles não queriam mais pescar, eles estavam se sentindo frustrados, porque o mar estava para peixe, mas eles não conseguiram. E mais frustrado, porque eles eram pescadores profissionais. Eles, quando saíam para pescar, eles sabiam que eles iam voltar com as redes cheias. Porque eles entendiam de pesca, mas mesmo entendendo de pesca, e mesmo com uma experiência vasta na pesca, sendo profissionais de pesca, tendo uma cooperativa de pesca, naquela noite eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Mas Jesus sabia de tudo isso. E Jesus pegou o barco emprestado, ficou ministrando a palavra. E depois, quando Jesus acabou de falar com a multidão do barco, Jesus foi lá e falou com eles. E falou para que eles voltassem naquele mar e lançassem as vossas redes para pescar. Aí Pedro falou, a gente trabalhou a noite toda. Quando a Bíblia fala de noite, a Bíblia está falando de falta de revelação, falta de conhecimento revelado. Porque o outro conhecimento humano, eles já tinham. O conhecimento que os pais deram para eles, o conhecimento da profissão deles, eles já tinham esse conhecimento. Mas o revelado não. Então, só o conhecimento profissional naquela noite não funcionou. Precisava de um conhecimento revelado que eles não tinham. De repente você tem toda essa parte natural, mas não está resolvendo sua vida. Não está dando certo. Você precisa de um conhecimento revelado. Então esse barco tem que ser afastado da terra. Você tem que começar a buscar as coisas que são de cima. Buscar o conhecimento revelado de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar uma direção de Deus e chegar para Deus e falar, até aqui eu vim com o que eu sabia. Até aqui eu fiz com o que eu sabia. Até aqui eu realizei com o que eu sabia, mas daqui para frente eu não consigo ir só com o que eu tenho. Eu preciso de mais. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra. Eu enguicei aqui. Você pode falar para Deus. E você está pensando que Deus vai falar, se vira. Eu não quero nem saber, por mim você fica enguiçado. Não. Não, Deus vai chegar para você como Jesus chegou e falou, voltem lá onde vocês perderam. Voltem aonde vocês não conseguiram pescar. Vai lá no mar alto. Deus deu uma estratégia. Se aprofunda mais. Mas se aprofunda mais em quê? Naquilo que é natural? Não. Se aprofunda mais no espiritual. Me busque mais. Agora você precisa de um conhecimento revelado. Me busca. Começa a me buscar. Começa a clamar. Começa a se chegar mais para mim. Começa a se envolver mais comigo. Se aprofundar a tua comunhão comigo. Você orava pouco? Aumenta teu tempo de oração. Você lia nada da palavra, ou lia só um pouquinho? Começa a ler mais. Você nunca jejuou na vida? Começa a jejuar. Jejua 1 hora por dia, 1 vez por semana. Você não orava nada? Faz 3 tempos de 5 minutos. Ora 5 minutos de manhã, 5 de tarde, 5 de noite. Começa pequeno. Começa pequenininho. Daqui a pouco você vai esticando. Agora você tem que sair do lugar para níveis espirituais maiores. Por isso que a gente está lá na missão apostólica. A gente começou a escola do Espírito Santo para isso. Para buscar. A escola de oração, a escola do Espírito Santo é hoje, a partir das 20 horas, toda sexta-feira. E a escola da oração é toda segunda-feira. É para aumentar o nosso nível espiritual, para a gente crescer na vida espiritual, para a gente avançar nessa busca do conhecimento revelado, para a gente receber mais de Deus. Por quê? Porque a gente não saiu da onde a gente chegou. A gente já está há um tempo nesse lugar. A gente parou aqui. E a gente precisa ir. Nós precisamos avançar.
Nós precisamos conquistar. Nós precisamos crescer em Deus. Precisamos buscar mais a Deus. E precisamos buscar mais a palavra de Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para nos dar sempre, uma direção. O Senhor não deixa a gente engessado. O Senhor é um Deus que fala, um Deus que resolve a nossa vida. Que o Senhor envie um avivamento para nós buscarmos mais a Ti, nos envolvermos mais contigo e afastarmos, Senhor, o nosso barco dessa terra. E começar a buscar mais as coisas que são de cima. Senhor, que essa revelação fique fixada no nosso espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.